Então, turma, a aula de hoje, como eu disse para vocês já, ela vai abordar, primeiramente, a anatomia geniturinária feminina, para que depois dela vocês sejam capazes de compreender sobre a avaliação pélvica. A anatomia geniturinária, em sala de aula, né, com vocês, ela teria sido feita de uma maneira mais dinâmica e com muita participação da turma. Como? Eu já tinha impresso todos os papéis que eu ia dar para vocês no dia, de figuras do aparelho geniturinário, para que nós juntos fôssemos dando as devidas nomenclaturas. Mas não foi possível fazer isso, então eu preparei um material em PowerPoint para vocês, com todas as mesmas figuras que vocês veriam em sala de aula, só que eu já coloquei todos os devidos nomes em cada acidente ósseo, em cada músculo, para a gente só ir falando, só ir pontuando agora, para que vocês possam me ouvir e já entender do que eu estou falando. Tá? Não tem muito o que explicar, porque anatomia é osso, músculo, articulação, acidente ósseo, são nomes, né? Mas vocês precisam entender, visualizar a imagem, pensar na mulher, para conseguir memorizar todos os pontos que eu vou falar hoje, para que na avaliação pélvica vocês consigam entender o porquê das coisas, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora o material que eu criei. Vocês estão vendo? Turma, abre o microfone e me fala, porque eu não vejo vocês mais, tá? Ainda não, professor, só estou vendo uma tela branca, é isso. A pasta. Só tá vendo uma pasta. E agora? Voltou pra gente. Vai aparecer já. Agora apareceu. Agora sim. Oi? Então tá. Então vamos começar falando sobre a anatomia urogenital feminina. Nessa primeira imagem aí, vocês estão vendo... Vocês podem abrir o microfone quando eu perguntar, tá bom? Que eu quero que vocês me respondam. Vocês estão vendo essa estrutura óssea que eu coloquei nessa figura? Quem reconhece essa estrutura óssea? Que parte é essa? Pelve. É a nossa pelve. Pelve. Que nome tem esses dois ossos grandes? São um em cada lado. Crista ilíaca. Crista ilíaca. O osso inteiro, qual é o nome dele? Ilíaco. É o ilíaco, ok. Muito bom. Então, nós temos dois ilíacos. No meio deles, Mirela, peraí. localizado o sacro, né? Que é esse triângulo invertido, cheio de orifícios. Ele é o sacro. E abaixo do sacro é o cóccix. E essa estrutura compridinha que liga, né? Que fica entre a parte inferior dos dois ilíacos é o nosso pubis. O ilíaco, nós precisamos saber reconhecer e memorizar que ele tem duas partes muito importantes para que a gente entenda a parte muscular da anatomia geniturinária feminina. A primeira delas é essa parte grandona lá em cima no ilíaco, que é mais chata, mais plana, que é o ilho, e a outra é o isquio, que é essa partinha lá embaixo. Tá? O nome vocês precisam conhecer e saber da pelve feminina, e masculina também, porque é igual, mas como falamos hoje da feminina, vou sempre me referir à mulher, tá bom? E aí nós temos 4 tipos de pelve e linhas arqueadas também.
Vocês veem aí na figura 4 pelvis diferentes, elas têm formatos com alguma diferença umas das outras, e cada uma delas recebe um nome diferente. A primeira delas, que é a mais comum em mulheres, é chamada de pelve ginecoide. E a linha arqueada, para quem não sabe o que é esse espaço que fica compreendido entre as estruturas ósseas, que eu coloquei em rosa. Esse círculo rosa, ele representa a linha arqueada da pelve ginecoide. É uma linha arqueada mais redonda, mais larga também. E por isso mesmo, ela é mais comum em mulheres. Por que eu disse que por isso mesmo ela é mais comum em mulheres? Qual seria a razão para ela ser mais comum em mulheres? Quem sabe? Para poder encaixar o bebê na hora do parto, sair e tudo mais. Exatamente. Por isso, é uma pelve muito comum nas mulheres, né? A nossa anatomia, ela foi feita muito perfeitamente para poder gerar e expulsá-lo do nosso corpo. O segundo tipo de pelve é a pelve androide. Ela se assemelha a um formato de coração, tá vendo? E ela é a mais comum em homens. Mas então toda mulher vai ter uma pelve ginecoide, todo homem vai ter uma pelve androide? 100% das mulheres será ginecoide, assim como 100% dos homens será uma pelve androide? Não. Eu disse que a maioria das mulheres possui pelve ginecoide, é mais comum em mulheres. Assim como nos homens, a mais comum é a androide. No entanto, pode acontecer de uma mulher ter uma pelve antropoide ou plantipeloide ou até mesmo androide, mas não é tão comum. Mas também não é patológico. É o corpo que se desenvolveu de uma forma diferente. Tá? Mas não é patológico, não é um problema. Mas talvez a mulher que tem uma pelve não ginecoide, que seja mais estreita, não vai ter a mesma facilidade para ter um parto normal, por exemplo. Mas não é patológico e pode acontecer. Assim como homens podem apresentar uma pelve diferente da androide. Tudo bem? O terceiro tipo de pelve que está aí, para vocês verem, que parece um formato um pouco maior, né? Os ossos parecem maiores, é a pelve antropoide. Ela é uma pelve mais ovalada, tá? E não é mais comum nem mulheres nem homens. Ela só é maior. Assim como a plantipeloide, que é uma pelve também diferenciada, é uma pelve mais plana, como vocês podem ver, e mais achatada. Esses são os 4 tipos comuns de pelvis que nós temos e 4 tipos de linhas arqueadas, tá? E aí seguimos para o aparelho urogenital. Quando vocês olham essa imagem aí, vocês percebem a posição, o posicionamento é o posicionamento de uma mulher, que a mulher fica, por exemplo, num exame ginecológico. É a mesma posição, em decúbito dorsal, pernas flexionadas e abduzidas. Para quê? Para que a gente possa visualizar o aparelho urogenital dela, porque afinal de contas, mulheres têm o aparelho urogenital mais escondido, né? E aí nessa imagem, nós podemos ver várias partezinhas que recebem nomes importantes para a gente. A primeira delas é essa parte mais superior, que nós chamamos de monte de Vênus, ou também chamado de monte púbico, porque ela fica na direção do pubis, tá? Por isso tem esse nome. Um pouquinho abaixo dela, essa bolinha pequenininha que tem aí, acho que todo mundo sabe, conhece muito bem ele, é o clitóris. E, embora nos pareça uma estrutura pequena, bem pequenininha, não é tão pequena assim. O que a gente consegue ver e sentir é apenas a glande do clitóris, que é revestida por um prepúcio. Mas ele tem uma parte interna que é muito maior do que essa parte que a gente pode ver. Tá? Para quem não sabe disso, o clitóris ele é maior por dentro do que por fora. Mas apesar de ser muito pequenininho a parte externa dele, ele tem um poder enorme no corpo da mulher. Todo mundo sabe que é ele que é o responsável por permitir, por proporcionar o prazer sexual à mulher. E é através dele que a gente consegue alcançar os orgasmos múltiplos que são comuns às mulheres. Tá bom? Um pouquinho mais abaixo do clitóris vem o meato uretral. Esse orifíciozinho aí é o responsável pela saída da urina.
Tem muitas pessoas que ainda acham que a urina sai pelo mesmo lugar que o bebê. Não é verdade. A urina sai pelo meato uretral e o neném sai pelo meato vaginal, que está logo abaixo, esse orifício um pouquinho maior. Tá? Abaixo da vagina, abaixo do meato vaginal, nós encontramos o centro tendíneo do períneo. E aí eu coloquei uma observação para vocês aí, que é uma estrutura importante para a gente também, e que ele deve ter entre 3 e 3,5 centímetros de comprimento. Quando ele apresenta menos do que 2 centímetros, é um sinal de flacidez e pode ser responsável por prolapsos. Pode acontecer prolapsos dos órgãos por conta disso. Tá? Então, o ideal é que ele se mantenha sempre entre 3 e 3 centímetros. Esse centro tendíneo do períneo também pode ser chamado de núcleo fibroso central. Ele recebe esses dois nomes, tanto faz um ou outro. Tá? Lá no lado direito, nós vemos dois nomes, os grandes e os pequenos lábios, que as setinhas já mostram para vocês, que todo mundo já conhece, né? São bem externos, todas as mulheres apresentam ele. Seguimos no aparelho urogenital. Só que agora numa vista diferente e em que a mulher está de lado para a gente e que, portanto, a gente vai ver todos os órgãos de lado, tá? E é um corte, percebem que ela tá virada para a esquerda e nós estamos vendo para a minha esquerda, né? É para a nossa esquerda. E nós estamos vendo a perna direita dela, ok? E aí tem um corte para a gente poder enxergar os órgãos dessa mulher. Falaremos sobre ele agora, sobre esses órgãos todos agora. O primeiro deles, lá em cima, é o ureter, que é esse canal fininho que se liga à bexiga. Na esquerda, nós visualizamos as trompas de Falópio, na verdade, uma delas só, porque a outra, à esquerda, não está aparecendo na imagem, assim como o nosso ovário. Todo mundo sabe que nós temos 2 ovários e, consequentemente, 2 trompas, né? Nessa imagem, a gente visualiza somente uma delas. Abaixo do ovário, vemos o útero, que é um saquinho, que é onde o neném se desenvolve. E temos o cérvix, que é o colo do útero, que é a pontinha do útero, né? A saída dele. Tá? Abaixo do útero, temos a bexiga e o canal... bexiga, gente. A vagina e o canal vaginal. Percebam que o canal vaginal é bem compridinho. E ele normalmente possui 8 centímetros de comprimento. Aí eu vou fazer uma observação aqui para os rapazes que estão me ouvindo. É uma brincadeira, tá? Mas é sério. Homem adora dizer que tem 20 centímetros de ereção. Gente, aviso para vocês que não é bom não, tá? Não é bom não porque machuca a gente. O canal vaginal possui em média 8 centímetros. Pode variar um pouquinho, mas não muito. Tá bom, rapazes? Então fiquem felizes com os 10 de vocês, tá? Vemos em seguida a sínfise púbica. Lembra que eu falei do Monte de Vênus na figura anterior? Que fica na direção do nosso púbis? Fica nessa direção aí. Por isso recebe o nome também de sínfise de monte púbico, né? Por conta disso. Abaixo da sínfise púbica, nós temos o clitóris de novo. Olha lá. Percebam que ele não é só aquela pontinha externa. Ele cresce lá dentro, tá vendo? Embaixo do clitóris temos a uretra, que é a saída, que é o canal, né, por onde a urina sai. Pequenos e grandes lábios. Voltamos lá para a direita. Temos o ânus, o reto. E aí tem uma bolinha vermelha lá no meio da figura, que eu puxei uma setinha e escrevi ponto G. Nós temos um ponto G, que né, ele é tão falado aí. Normalmente, o ponto G fica localizado nesse lugar aí. Tá? Eu coloquei só por uma curiosidade de vocês. Essa é a área normalmente comum ao ponto G. Continuamos agora nos músculos do assoalho pélvico. Nessa imagem, eu quero que vocês
mais uma vez, imaginem que a mulher está deitada em decúbito dorsal, com o aparelho geniturinário voltado para a gente, com as pernas fletidas e abduzidas. É a mesma posição que a primeira figura, que é a figura da mulher, né? Acho que foi a segunda, na verdade. É a mesma posição, só que agora a gente está vendo toda a camada muscular, não tem a pele revestindo. E aí, sendo assim, encontramos lá em cima a sínfise púbica, novamente, na altura do pubis. Eu vou primeiro ler para vocês os nomezinhos que estão em azul, tá? Porque aí depois quero explicar para vocês o que está em rosa, que é o que nessa figura mais nos importa. Percebemos nessa camada muscular todas aquelas partes que foram explicadas anteriormente. Abaixo da sínfise púbica, nós temos ali aquela primeira bolinha, que é o clitóris. Embaixo dele tem a uretra. Embaixo da uretra tem a vagina. Embaixo da vagina tem o reto e o ânus. E abaixo do ânus temos o centro tendino do períneo e o cóccix. Mentira, o centro tendino do períneo está entre entre a vagina e o ânus. E abaixo do ânus está o cóccix, tá? Do lado direito, vocês estão vendo bem na parte inferior o glúteo máximo. Lembra que a mulher está deitada em decúbito dorsal? Ali é o bumbum dela, tá? E essa camada muscular que vem mais embaixo, dos dois lados, é o glúteo máximo. Subindo um pouquinho, ainda na direita de vocês estão vendo uma parte meio esbranquiçada e compridinha. Essa é a espinha isquiática, tá? E um pouco mais acima temos o músculo obturador interno, que também existe dos dois lados, bem nas laterais, tá? E aí seguimos agora para os nomezinhos em rosa. Eu vou começar pela letra A, eu coloquei A, B, C e D. A letra A lá em cima à direita é o pubo retal. Por que vocês imaginam que esse músculo tem esse nome? Alguém pode responder? Porque ele circunda o reto. Ele faz parte da esfíncter do ânus? Do reto? Não sei. Como função também. Mas por que tem esse nome? Acho que foi o Jansen que falou, Jansen? Isso, porque ele Insere no circunda o pubis reto. e... Hã? É exatamente isso. Ele sai do pubis, E vai para o reto. ele passa atrás, né? Atrás do reto, ele passa pelo reto e volta para o pubis. Por isso, ele leva esse nome de pubo retal, tá? Ele vai e volta, atravessando o reto. Do lado esquerdo desse músculo pubo retal, em vermelho também, tem um outro músculo, que é um músculo comprido, e que tem o nome de pubo coccígeo. Por que ele tem esse nome? Que a inserção dele é no pubis e a origem no cóccix? Junção no pubis e no cóccix. Ele liga o pubis ao cóccix. Por isso, é um nome meio autoexplicativo, né? Ele se liga ao pubis e ao cóccix. Por isso, é o pubo coccígeo. Eu desenhei só de um lado para não poluir a imagem. Mas vocês sabem que ele é bilateral, né? Tem esse mesmo músculo lá do outro lado, tá bom? E aí, vamos para o músculo C, que é o ilho coccígeo. Ele não está em vermelho, mas ele é esse músculo triangular que liga o ilho ao cóccix. O ilho aí está escondido, mas lembra lá na imagem que tem da figura que são as partes ósseas que eu expliquei no início? Que vocês precisariam saber esses acidentes ósseos? Por isso, esse músculo leva esse nome porque ele está ligando, ele se insere no ilho, tem origem no ilho e a inserção no cóccix. Por isso recebe o nome de ilho coccígeo. É o músculo mais largo, né? Numa extremidade, na extremidade do ilho, ele é mais largo e vai afinando um pouquinho onde ele se insere lá no cóccix. E também é bilateral, tem dos dois lados. E o D, que é o isquio coccígeo, que recebe esse nome porque ele tem origem no isquio. Lembra do isquio, que é aquela parte de baixo do ilíaco?
naquela primeira figura, ele liga o isquio ao cóccix. Por isso, ele recebe também esse nome. Também é um músculo em formato triangular, mas ele é mais estreito lá no isquio e mais largo no cóccix. Vocês percebem que no lado esquerdo tem um nomezinho ainda, que é elevadores do ânus. Estão vendo aí? Próxima figura. Os elevadores do ânus são compostos pelo músculo pubo-retal, pubo-coccígeo e ilio-coccígeo. Por que que eles têm esse nome? Aí, Dai, foi o que você tinha respondido antes, mais ou menos, tá? São músculos que precisam estar fortes porque eles funcionam como elevadores do ânus. Se eles estiverem flácidos, pode acontecer prolapso. Lembra do centro tendino do períneo? Se eles estiverem flácidos, os elevadores do ânus estão flácidos. E aí, esse centro fica flácido também. Tá? E, além desses três, temos o isquio-coccígeo, que vocês já viram anteriormente. Para facilitar a compreensão de vocês, quando vocês forem estudar sobre avaliação pélvica, eu fiz esse diagrama, nesse slide aí, no cantinho aqui inferior direito, eu fiz um diagrama para vocês poderem visualizar, principalmente, a parte do toque bidigital. Tá? Imaginem aí, nesse desenho, eu coloquei essa mulher em pé. A frente dela é o pubis, o dorso dela é onde está o cóccix. Tudo bem? Consegue visualizar isso? Turma? Eu não entendi, Sim, não. Letícia não Ela entende. tá em pé. Letícia, olha para a imagem, para esse diagrama não direito. Essa mulher aí, imagina ter uma mulher aí, tá? Ela tá em pé. A frente dela é onde está esse quadradinho com o nome pubis. O dorso dela é o cóccix. Ela tá em pé virada para a esquerda. De frente para a esquerda. Conseguiu entender, Letícia? Sim, pode prosseguir. Então, qualquer coisa depois, volta nas imagens para você poder ver, quando eu postar para vocês, que eu vou disponibilizar isso para vocês. Aí vocês olham as imagens anteriores para poder visualizar a parte óssea, né? Para isso, vocês têm que conhecer a parte óssea. A frente dessa mulher é o pubis está na frente, o cóccix está atrás, tá? No caso dos quadradinhos que estão com o nome ilho e isquio, não é direita e esquerda não, tá bom, gente? É o mesmo osso, o ilho e o isquio, estão lembrados? São parte de um osso só, que é o ilíaco. Então, aí a gente está vendo um ilíaco só, tá bom? O ilho é a parte superior do ilíaco, o isquio é a parte inferior do ilíaco. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Me responde, porque eu não estou vendo vocês, tá? Agora eu estou só falando sozinha aqui. Então, tendo entendido a posição dessa mulher, eu desenhei também, nesse diagrama, esses 4 músculos que a gente viu que são os MAPs, certo? A letra A é o pubo retal. Lembra que ele sai do pubis, passa pelo reto e volta para o pubis? O reto está ali no meio, tá vendo? Esse é o pubo retal. O desenho da musculatura fica desse jeito. Do lado dele tem a letra B, que é o pubo coccígeo. Depois, lá em cima, o músculo que liga o ilho ao cóccix, que é o ilho coccígeo, e lá embaixo o isquio coccígeo. Tudo bem? Quando a gente for falar sobre avaliação pélvica, vocês vão ouvir falar em 2 tipos de toque. O toque unidigital, que é um toque que é bom ser feito somente para verificar a flacidez, verificar se a mulher possui alguma resistência no introito vaginal. Tá? E nós temos o toque bidigital. Esse toque ele é usado para realizar alguns testes da musculatura do assoalho pélvico. Como ele é feito? Primeiro a gente insere o dedo médio. Para quem estava na última aula que eu passei o vídeo, chegou a aparecer um pouquinho disso também, se vocês não sei se vocês conseguem se lembrar. A gente insere. Deixa eu tirar aqui agora.
para vocês poderem me ver e ver vocês. Que acabou. Deixa eu voltar para vocês. Pronto. Agora, olha para mim. Vocês estão visualizando lá o diagrama. Continuam conseguindo visualizar o diagrama? Pubis na frente, cóccix atrás, e de um lado só, ilho e isquio. E os 4 músculos ligando as partes aqui. No toque bidigital, a mulher tem que estar deitada em decúbito dorsal, com o aparelho geniturinário voltado para a gente, certo? A gente insere o dedo médio, depois insere o indicador e vira. Barriga para cima, tá? Ok? Os 2 dedos vão ficar em tesoura, lá dentro. Depois que insere, a gente abre. Dedo em tesoura. E aí a gente solicita que essa mulher faça força, contraia a musculatura pélvica. Se ela estiver com uma resistência muscular boa, o que tem que acontecer com o meu dedo? Tem que fechar. Esse daqui, esse teste que eu mantenho o dedo aberto, peço para contrair, o dedo fecha, é para avaliar aqueles músculos da lateral que ligam o pubis ao cóccix, tá? Que é o cubo coccígeo. Tudo bem? Lembra que eles são laterais? Eles estão aqui, a mulher deitada, a mulher tá, vou fazer isso aqui, a mulher tá deitada, eles ficam desse jeito aqui, né? Ligam aqui o cóccix ao pubis, certo? Eu enfio o dedo por aqui, abro, se ela contrai, ele fecha meu dedo. Os 2 lados fazem força contra o meu dedo, tudo bem? Para testar o cubo coccígeo. Se eu quero testar o cubo retal, que é aquele que dá a volta, lembra? É como se o músculo ficasse assim. O cubo retal. Tudo bem? Que ele sai e volta, né? É como se ele ficasse assim. E aí, nesse, além de serem os 2 dedos, eu vou fazer o dedo em gancho. E aí, quando eu peço para a mulher contrair a musculatura, o que tem que acontecer? Eu tenho que empurrar para cima o meu dedo. Tá? Tudo bem? Para isso, eu preciso que vocês entendam o posicionamento e a nomenclatura desses músculos. E antes dos músculos, a parte óssea toda, para que vocês consigam alcançar a parte da avaliação pélvica. Tá? Mas são esses 2 testes de toque, né, de bidigital que a gente faz para o cubo retal e para o cubo coccígeo. Isso vai ser repetido lá na avaliação pélvica, quando eu colocar para vocês. Tá? Mas eu quis já antecipar, porque a gente está falando da anatomia, senão quando chegasse lá na hora, vocês iam ouvir e não iam entender. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo conseguiu entender? Tá? Qualquer coisa, depois a gente faz de novo, não tem problema. Tá? Esse material de hoje, na anatomia pélvica, vai ser colocado hoje, eu vou colocar hoje para vocês já, lá no portal. Tá? Assim que eu terminar de ligar a chamada de vocês, eu vou colocar lá no portal para vocês. Essa chamada vai terminar em 7 minutos, de novo. E aí, são 8 horas. E aí, quando eu fizer a nova chamada, eu vou colocar agora a parte da avaliação pélvica para vocês. Tá? Alguma dúvida? Letícia, conseguiu entender? Sim, sim. Sim, tudo bem? Alguém não entendeu alguma coisa? Professora, esse tipo de toque, né, bidigital e digital, tem alguma restrição de idade? Pode ser para jovem? Questão de ser... Não tem restrição. O que você pode encontrar são mulheres em que você não consegue realizar os testes. Lembra que eu falei que o toque... Eu digo assim, pela questão, de exemplo, de uma jovem virgem ou algo assim. Tem alguma... Isso não influencia? Não é que seja uma contraindicação, mas quando a mulher é virgem, quando é uma menina, por exemplo, não tem por que fazer. Né? Ela nem vai até você, porque dificilmente uma garota nova vai ter incontinência urinária. Incontinência urinária, né? Você não tem atividade sexual ainda. Ela não vai ter nenhuma queixa que é relacionada a isso, então não tem por que fazer esse tipo de toque nela. Não se faz toque em meninas virgens. E pessoas muito jovens que não têm incontinência urinária também. Não tem nenhuma disfunção sexual, nem incontinência urinária. Então não tem por que fazer isso com ela, tá? Não chega a ser uma contraindicação, mas não é de praxe, porque não tem motivo para fazer, tá? Lembra que eu falei do toque unidigital? Antes do bidigital? O unidigital não chega a ser um teste, tá? Mas ele é importante que a gente faça, porque
A gente o toque bidigital, ele é invasivo. É muito invasivo. E aí, pensa que são mulheres que procuraram um serviço da fisioterapia, né, atendimento fisioterapêutico, por alguma disfunção. Ou ela sente dor, ou ela tem incontinência urinária, ela pode estar morrendo de vergonha de estar ali. Então, o toque unidigital, ele é feito normalmente antes para a gente testar a sensibilidade dessa mulher, para a gente testar também qual é a resistência que ela oferece no introito vaginal, porque, acredite, tem mulheres em que a gente não consegue inserir o dedo. A vagina se contrai de uma tal maneira que não passa. E aí, se você força, ela sente dor. Que a pessoa não consegue relaxar, né? Não consegue relaxar, exatamente. Existe grau de força? Oi? Existe grau de força? Nosso? Durante o teste? Não. Isso, a gente avalia o grau de força do A gente músculo. avalia, se existem escalas que vocês vão ver agora na avaliação pélvica. Tá? Existem sim. Mas com relação à nossa força, na hora de inserir os dedos, não existe força, tá? Se a mulher oferecer alguma resistência no toque unidigital, você não vai fazer, porque ela vai sentir dor. Então, não pode ser uma coisa na marra, até porque é muito invasivo, tá? É uma coisa que, de repente, você precisa encaminhar essa paciente até para um serviço de psicologia, né? Que alinhe o tratamento com a gente, para a gente conseguir tratar essa mulher. Então, a gente nunca introduz o nosso dedo na base da força. Isso jamais, tá? Agora, sim, esses testes são para verificar a força muscular dos matos, tá, Jansen? E aí existem escalas para isso, tá? Assim como a escala de força muscular na Traumato, que vocês conhecem, existe escala de força para essa musculatura também. Não é muito diferente, tá? Temos 3 minutos. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Só uma curiosidade, qual é o nome do toque que o obstetra dá na mulher? Tem um nome Toque específico? bidigital, Ah, tá. tá? Não tem o nome de ninguém, não. Toque bidigital. A gente chama de toque unidigital e toque bidigital. Tá? Aí tem a diferença, o toque bidigital em tesoura ou o toque bidigital em gancho. Que aí você usa cada um deles para cada músculo. São esses os nomes que a gente dá mesmo, tá? Mais alguém? Paula, acordada? Tá tudo bem? Tá? Camila, entendido tudo? Camila Guimarães, tudo bem? Ju, tudo bem? Leandro tirou até a imagem dele. Não sei nem se ele existe, porque ele não fala, eu não vejo. Então, eu não sei se ele está realmente ali ou se ele ligou e foi embora. Tudo, dá um Ele oi, tem Leandro. silêncio. Dá um oi, Leandro. Ele ligou agora. Foi só para ter a presença, foi só para ter a presença. Isa, tudo bem? Tudo bem. Eu só desliguei o vídeo porque a internet tá ruim. Tá. E Gabi, tudo bem? Ok. Faltam 2 minutos. Eu vou encerrar essa chamada para não começar a avaliação pélvica e interromper. Melhor. A gente ninguém tem mais dúvida, né? Posso encerrar essa chamada? Pode? Então, tá. Nos vemos daqui a pouquinho. Pode. Eu tô com medo de encerrar e não gravar. Cada chamada leva quantos minutos? 40. 40. Nossa, já passou isso. Passa rápido, né? Sim.